em sua autoridade. Abra sua Bíblia, ou se você não a tem, acompanhe a leitura do texto bíblico, Mateus 8, versos 5 a 13. É o texto que fundamenta a exposição da palavra de Deus. Eu quero convidar você a acompanhar com a sua Bíblia aberta aquilo que será dito. Compare com aquilo que está escrito. E se esforce ao máximo para não se movimentar enquanto a palavra de Deus é pregada. Se você tiver uma grande necessidade, nós entenderemos. Mas se esforce para que você não se movimente. Para nós esse é um momento muitíssimo especial, momento de grande reverência, porque estudamos juntos a palavra do Deus eterno, que nos diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Deus te ajude a compreender pelo Santo Espírito que nos ilumina aquilo que justifica a razão deste texto estar presente na palavra de Deus. O tema dessa noite: uma palavra, apenas uma palavra. Assim como em nossos dias, irmãos, nos dias de Jesus, havia uma multidão de atormentados buscando alívio e consolação. Vejam o verso 6 desse texto que nós lemos, Mateus capítulo 8, quando mais um caso é apresentado a Jesus, um de tantos. Um homem paralisado em sua casa e, mais que isso, sofrendo de modo incomum. O advérbio de modo que é utilizado nos impacta, de modo horrível. Havia um homem criado de um chefe militar sofrendo em sua cama. Muitos já tinham sido curados por Jesus por apenas uma palavra de Jesus. E isso estava na memória do homem cujo criado, cujo servo estava sofrendo. Nesse mesmo capítulo, vejam o verso 3. Quando diz que Jesus estendeu a mão e tocou em um leproso e utilizou-se apenas de uma palavra: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. No verso 15 deste capítulo, Jesus tomou pela mão a sogra de Pedro, apóstolo, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. No verso 16, a palavra de Deus diz que ao fim da tarde trouxeram a Jesus muitas pessoas possuídas por espíritos malignos, por demônios. E ele meramente com a palavra, com apenas uma palavra, expeliu espíritos e curou todos os que estavam doentes. No verso 26 ainda desse capítulo, os apóstolos, atormentados pelo mar revolto, clamam por salvação porque temiam
perecer. Jesus então levanta-se, repreende os ventos e o mar, e então faz-se grande bonança. Irmãos, isso é o que se dizia de Jesus. Ele tem poder para, utilizando-se de uma palavra, modificar o cenário da natureza, levantar enfermos, transformar vidas, curar doentes. Uma palavra, um olhar, um gesto, uma vontade, uma decisão de Jesus é suficiente para transformar vidas. É aqui que Mateus nos fala de um homem que não era judeu. Quem era ele? Segundo a palavra de Deus, vivia em Cafarnaum e era um centurião. Cafarnaum era a cidade de uma grande alfândega, mas era também uma região de muitos conflitos, porque a Síria estava ali muito próxima e entre sírios e judeus havia já uma antiga disputa e havia estranhamentos e muitos atos violentos de um povo contra o outro. Então Roma, o império que dominava a região, colocou em Cafarnaum um centurião, que era o chefe militar de 100 soldados, em sua maioria romanos, mas alguns não romanos eram arregimentados e à medida que demonstravam fidelidade a Roma, alcançavam também a cidadania romana. Aquele centurião, um chefe militar de 100 soldados, estava ali para garantir a ordem pública e para garantir o bom funcionamento da alfândega. Quando olhamos para Lucas, a palavra de Deus informa que esse homem era amigo de judeus. À medida em que convivia com judeus e conhecia a fé no Deus eterno, aquele homem passava a admirar a crença dos judeus. Em Lucas, no capítulo 7, verso 4, a palavra de Deus, ao narrar o drama do centurião com seu servo adoecido, diz que vários judeus apresentaram-se a Jesus e disseram: Jesus, este centurião é diferente de outros que nos desprezam e que desprezam a nossa fé. Ele é digno de que o Senhor o atenda em sua demanda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Havia entre os judeus uma clássica declaração naqueles dias: se alguém constrói uma sinagoga, ele é parte da sinagoga. Então havia grande simpatia por esse homem. É claro que os judeus operavam muito com a lógica da troca. Ele é nosso amigo e construiu uma sinagoga, é justo que em troca o Senhor, que é um grande profeta, assim muitos pensavam, ou é o Messias, segundo outros pensavam, criam assim, dê atenção a esse homem. Meus irmãos, Deus usou um homem não judeu para pôr em xeque a fé de muitos judeus. Deus usou um homem cuja atividade era associada à dureza, à crueldade, até à injustiça, para demonstrar compaixão por um servo. Deus usou esse homem para que muitos conhecessem melhor Jesus, de quem já tinham ouvido falar muito. Jesus reconheceu a integridade, a fé daquele homem que se aproximou de Jesus, crendo que uma palavra de Jesus resolveria o grande problema da sua vida. Um muito estimado servo que estava numa cama, paralisado e sofrendo, como diz o texto bíblico, horrivelmente. Olhem para esse texto, irmãos, e vejam a beleza daquilo que nos é dito. Jesus, com uma palavra, transformou muitas vidas. Vidas que a priori não deveriam se aproximar de Jesus, viram e ouviram o que Jesus fez e disse, e passaram a crer que uma palavra de Jesus transformaria profundamente o seu viver. Esse homem, o centurião romano, demonstrou confiança
na autoridade de Cristo. A palavra de Deus diz que o homem implorou a Jesus: Senhor, eu tenho um criado em casa, lembre-se dele, ele está em casa paralisado. No verso 8, depois de ter ouvido a declaração de Jesus, eu irei curá-lo, esse homem diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar, mas o Senhor pode, com uma palavra, determinar que isso aconteça. O Senhor sequer precisa ir à minha casa. Eu não sou digno de que um santo como o Senhor entre em minha casa. Determina que ele seja curado, e uma palavra tua será suficiente para que ele seja curado. Senhor, eu sou um homem que é sujeito à autoridade. O imperador, os meus superiores me dão uma ordem e eu obedeço. O que os judeus dizem é que o Senhor é o Messias, é o enviado do Deus eterno. Eu tenho autoridade sobre mim e eu também sou autoridade sobre muitos soldados. Ah, Senhor, uma palavra minha, vai, é suficiente para mover um soldado, e ele vai mesmo para onde eu mando. Quando uso uma outra palavra dizendo vem, isso é suficiente para que o soldado venha a mim. Quando eu digo faça, esta palavra é suficiente para que aquele que está sob a minha autoridade faça. Aquele homem, irmãos, estava dizendo a Jesus: se eu, que me considero indigno de receber-te em meu lar, tenho autoridade para coordenar vidas, muito mais tem o Senhor, que tem poder para transformar vidas, curar enfermos, levantar mortos, restaurar desanimados. O centurião, irmãos, que tinha grande autoridade, reconhecida por seus subalternos, pela sociedade e pelo governo, naquele momento disse: Senhor, a minha autoridade nada é diante de ti. Ele recorreu à autoridade de Jesus. Muitos naqueles dias que precisavam de Deus recorriam a outras autoridades. O centurião mesmo, ao refletir sobre a fé do seu povo, a fé dos romanos, lembrava-se do paganismo e da quantidade de deuses, de ídolos, e de como era necessário realizar tantos sacrifícios, atos de punição na própria carne para tentar atrair a atenção dos deuses, e isso nem sempre acontecia. Aquele homem sabia quem era Jesus, ouvira acerca de Jesus, ele sabia que Jesus era superior aos ídolos do paganismo, o paganismo em que ele fora formado. Por isso aquele homem disse: Jesus, eu sei quem tu és, tu tens autoridade, podes ordenar aqui onde estás que o meu criado seja curado, e ele o será. E você? Falamos tanto aqui do centurião romano e do servo dele enfermo. E você? Qual é o grau de confiança que você deposita na autoridade de Jesus, na palavra de Jesus? Quem dá a última palavra em sua vida? É você mesmo? É outrem? Ou é Jesus? Em quem você deposita o lugar de liderança da sua vida? Uma palavra de Jesus pode trazer grande direção à sua vida. Meus irmãos, nós estamos falando de um homem que creu que Jesus tudo podia. Por isso ele concluiu: basta uma palavra de Jesus e tudo estará resolvido. Você crê mesmo que Jesus tem tão grande autoridade? Você crê que Jesus é Deus e que com autoridade nesse mundo mal, resistiu ao mal e nunca pecou? Você crê que Jesus, submetendo-se à cruz em que morreu, tendo seu corpo levado ao túmulo em que foi sepultado, depois de 3 dias, ressuscitou e foi visto por centenas de testemunhas, e o testemunho de que ele está vivo é dado por tantos cristãos como os muitos que aqui estão reunidos nessa noite? Você crê nisso? Você crê que Jesus está vivo porque Deus nunca morreu,
porque não podem matar Deus. A maldade do homem não poderia aniquilar o Deus eterno Criador. Você crê nisso? A minha pergunta a você é: você confia na autoridade do Senhor? O menino estava aqui bem perto de nós, num horário de grande movimentação na avenida de contorno. 12:30. E o pai disse: meu filho, nós vamos atravessar para o outro lado da avenida. Que trânsito, irmãos, terrível. Não havia faixa de pedestres no local, não havia meios para atravessar. O pai deu a mão ao menino e disse: nós vamos atravessar. E o menino foi. Depois de alguns minutos, quando finalmente chegaram do outro lado, o menino disse: pai, que curioso, né? 17 prédios aqui em volta tem a cor azul. E o pai disse: meu filho, no meio desse trânsito você pôde contar a cor de 17 prédios? Ele disse: é, pai. E tem outros 17 que são preto e branco. Os irmãos entenderam que eu não quero briga com ninguém aqui hoje. Tem outros 17 preto e branco. E tem mais 15 da cor amarela. E ele: meu filho, em meio a esse trânsito, quanto risco, que movimentação, que agitação. Enquanto eu atravessava a avenida com você, você contou tudo isso? Sim, pai, eu gosto das cores. E eu comecei a contar. E esse é o resultado final. E o pai disse: meu filho, você não percebeu o que estava acontecendo? Ele disse: sim, pai. Eu te dei a mão e atravessei a rua. Confiança na autoridade do pai. Não importa se o trânsito é pesado, se o ambiente é inóspito, eu dei a mão a meu pai e eu sei que ele é o meu pai e cuidará de mim. Você confia em Jesus assim? Entregar a sua vida nas mãos dele, sabendo que uma palavra de Jesus pode transformar a sua vida completamente? Aquele centurião romano demonstrou fé no poder de Jesus. Ele sabia da autoridade de Jesus. E sabia que com autoridade Jesus poderia poderosamente agir. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu gostaria de recebê-lo, mas eu temo que o Senhor, santo como é, divino como é, entre em minha casa. Manda, Senhor, com uma palavra. Diz apenas uma palavra: seja curado, ou quero. Ou diz aí amém, Senhor, para que o meu criado seja curado. O centurião de Cafarnaum demonstrou genuína fé ao confessar que Jesus poderia, que ele tinha sim poder para fazer acontecer o impossível. Aquele homem acreditava. O estado do seu servo era delicado. Não seria fácil resolver aquele grande problema. Parecia inalcançável a solução. Mas ele ouviu falar de Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus. E crendo em Jesus disse: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Você crê que apenas uma palavra de ordem vinda de Jesus pode transformar a sua vida? Sim, você. Você que me ouve. Você que veio a este lugar porque Deus, que tudo sabe, quis que aqui você estivesse. Você que está conectado à transmissão deste culto e que talvez não saiba bem porque o algoritmo te conduziu a essa transmissão. Deus move todas as coisas segundo a vontade dele para que os planos dele se cumpram. Ele quer que você ouça isso. Você que olha para o seu filho e pensa: só Deus pode mudar o meu filho. Está certo, Deus pode. Você que olha para os seus exames médicos e diz: só Deus. Está certo. Você que, angustiado, olha para si mesmo e diz: como me levantarei da minha tristeza, da minha inércia? Deus pode trazer novo ânimo ao seu viver. Você crê nisso? Apenas uma palavra de Jesus pode salvar, libertar, resolver as mais terríveis moléstias
que atormentam o seu ser. Eu me apego, irmãos, às palavras do jovem Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, no verso 45, a palavra de Deus nos fala do gigante Golias. Parecia imbatível, invencível. Um menino tão jovem o enfrentou. A palavra de Davi, de um homem que creu no poder de Deus, é inspiradora. Davi disse ao gigante filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você crê no poder de Deus? Certo homem, proprietário de uma farmácia, estava já encerrando as atividades da sua pequena drogaria naquele dia, quando uma garotinha com 11, 12 anos de idade foi comprar um remédio para sua mãe. E aquele homem, já cansado e não muito bem-humorado, já apagando as luzes, disse: menina, diz logo o que você quer. E ela disse: moço, nós estamos em casa, eu e meus irmãozinhos, com a minha mãe muito doente. Ela está com uma dor de cabeça terrível. E a gente já pediu a Deus que abençoe, a gente pediu a Deus que te ilumine, para que o Senhor tenha aí um remédio que possa me vender e que sirva para aliviar a dor de cabeça da minha mãe. Aquele homem incrédulo disse: menina, quem precisa de Deus num momento como esse? Você precisa de um poderoso analgésico. Esquece Deus. Toma aqui o remédio, leva e me paga. E, meus irmãos, aquele homem entregou o remédio. E depois de alguns minutos, um insight fez com que ele olhasse para a prateleira de onde tirou o remédio. A prateleira já estava escurecida porque ele estava fechando a farmácia. E ele então levou a mão à cabeça e disse: meu Deus, ele que era ateu, meu Deus, se o Senhor existe, faça alguma coisa. Eu entreguei o remédio errado. Aquela mulher com dor de cabeça não irá suportar esse remédio. Eu não creio em ti, mas se o Senhor existe, tenha misericórdia, essa mulher pode morrer. E quando ele estava dizendo tudo isso, a garotinha volta à farmácia e diz: moço, não ache ruim não brigue comigo não, mas eu tomei uma topada, caiu o remédio, espatifou, e eu vim aqui para buscar outro. E aquele homem então disse à menina: menina, toma aqui esse remédio. E ela perguntou: quanto é que eu vou ter que te pagar, porque eu já não tenho mais dinheiro? E o homem disse: já está pago. Você me ajudou a clamar pela intervenção do poder de Deus. Eu que sou um homem que até então não cria nisso. Irmãos, Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que Ele tem dado a pessoas que se declaram incrédulas, pessoas que devemos amar, jamais odiar. Pessoas com quem devemos andar a segunda milha, jamais devemos desistir dessas pessoas. Deus tem dado a essas pessoas, irmãos, a oportunidade de encararem a maldade desse mundo, a crueldade do ser humano, a desordem espiritual em que vivemos, para que elas tenham a oportunidade de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor. Depois de tantos anos no ministério pastoral, eu posso dizer aos irmãos que eu não sou capaz de contar as dezenas e dezenas de pessoas que, passando em frente a templos evangélicos, ou no meu caso, batistas, resolveram entrar. Isso acontece muito aqui no Barro Preto, no Ministério Portas Abertas. E essas pessoas marcam horário, conversam com um dos pastores ou um dos conselheiros e dizem: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não sou cristão, eu não frequento igreja, eu não sei nada de Bíblia. Mas ao passar em frente a esse lugar, o meu coração foi espremido. Eu não sei dizer porquê, mas eu vim aqui para ouvir o que vocês têm para me dizer. Irmãos, eu já contei, ou já perdi as contas, de quantas pessoas entraram em igrejas que eu liderei dizendo: tem alguém aí com quem eu possa conversar? Porque eu não sei dizer porquê, mas hoje eu acordei com um desejo imenso de ouvir falar de Deus. Pessoas, irmãos, que passam em frente à avenida onde nós estamos localizados
recebem diagnósticos médicos que são desanimadores, são demitidas e passam aqui em frente. E então dizem: me falem do Senhor. Deus é tão gracioso, irmãos, que dá aos homens a oportunidade de necessitarem dele, da palavra dele, da mensagem dele. É o que aconteceu com o centurião. Admirava os judeus. Começou a compreender a grandeza da fé em um único Deus. Ele passou a entender o que é o monoteísmo, um Deus que cria, sustenta, governa todas as coisas, atento a tudo, que tudo pode. E Deus então lhe dera uma oportunidade. Talvez o servo mais querido da sua casa. Ao que parece, era um homem realmente muito necessário para o bem-estar daquela casa. Foi a oportunidade daquele homem demonstrar fé no poder de Jesus Cristo. Você já tem demonstrado confiança no poder de Jesus Cristo? Ele é poderoso para ouvir uma oração sua e para te responder. Eu quero te desafiar a fazer isso. Se você confia na autoridade de Jesus Cristo como Senhor sobre céus e terra, e se num ato de fé você deseja experimentar o cuidado dele, ore ao Senhor. Qual é a sua grande necessidade? Qual é a grande luta do seu viver? Qual é a dúvida no campo espiritual que você tem? Converse sobre isso com Jesus. Seja sincero e seja crente, creia mesmo e aguarde. E você verá que existe sim um Deus poderoso que ouve e responde orações. Faça isso. Você já ouviu isso? Você já ouviu gente sincera, cristãos, dizerem: existe um Deus sim que ouve e responde? Eu quero dizer a você, com toda a honestidade do meu ser, existe um Deus que ouve e responde. Por que você não pergunta a Ele? Por que você não apresenta a sua vida a Ele? Sem mediação de um pastor. Pastor não é sacerdote, pastor é simplesmente pregador da palavra, líder da igreja, sem mediação de uma denominação religiosa, de uma igreja. Você e Deus. Abra o coração, fale da sua incredulidade, fale das suas dificuldades, fale da sua história e diga: Senhor, eu sou um incrédulo, eu tenho dificuldade mesmo de compreender as coisas espirituais, mas o Senhor é grande, toca em meu coração, fala-me, Senhor, mostra-me quem Tu és, a Tua face gloriosa e grandiosa, e aguarde ver o que acontecerá em sua vida. Aquele homem, o centurião, na grande oportunidade que Deus lhe dera, ele pôde demonstrar fé no poder transformador de Jesus Cristo. Mas que isso, irmãos, demonstrou confiança na autoridade de Cristo, fé no poder de Cristo sim, mas também esperança na promessa de Cristo. Olhe para o verso 7. Mateus, capítulo 8, verso 7. Jesus disse: eu irei curá-lo. Essa foi a palavra de Jesus. O homem creu de todo o coração. Diz a palavra de Deus que o centurião acreditou que em Cristo ele poderia alcançar esperança de dias melhores para a sua casa, para o seu servo. Nós sabemos, irmãos, que essa é a vida do cristão resumida, a esperança de que as promessas de Jesus Cristo sempre se cumprirão, aqui e eternamente. O texto bíblico nos diz que Jesus admirou-se da fé daquele homem, disse: nem em Israel, o meu povo, achei fé como esta. A palavra de Deus narra dois momentos em que Jesus admirou-se de não-judeus que demonstraram maior fé do que os judeus, o povo de Jesus. E disse o Senhor Jesus: muitos virão de longe, do Oriente e do Ocidente, gente que a princípio não firmou uma aliança com Deus, gente que sentará à mesa com os patriarcas, ou seja, gente que porque creu em mim, gente que porque creu na minha palavra, terá acesso ao meu reino, ao passo que os filhos do reino, aqueles que estão
no seio do povo de quem vem o Messias, serão lançados para fora porque não creem em mim. Nas trevas onde haverá choro, ranger de dentes, arrependimento, lamento, porque não creram em mim. Enquanto Jesus diz isso, irmãos, uma multidão é confrontada, gente que queria o espetáculo, mas uma cura. Quem sabe, uma multiplicação de peixes e pães, uma ressurreição, mas não cria em Jesus de todo o coração como Senhor e Salvador. Jesus diz, muitos não são capazes de esperar pelo cumprimento da minha palavra, como esse homem que não é judeu tem esperado. Jesus disse ao centurião, vai-te, seja feito conforme a tua fé. A palavra de Jesus é, vai-te. E naquela mesma hora o servo foi curado, louvado seja o nome de Jesus. Apenas uma palavra de Jesus pode curar a sua vida em definitivo. Você tem crido nas promessas de Jesus? Jesus reconheceu a fé daquele homem, a fé de alguém que creu que Jesus tinha autoridade, poder e era verdadeiro para cumprir as suas promessas. Jesus ainda alertou os descrentes sobre a consequência terrível da incredulidade, sobre a perdição eterna. Aqueles que não creem com justiça eternamente estarão afastados do Senhor. Eles não querem, eles não amam o Senhor, eles não desejam viver a vida do Senhor, eternamente estarão separados do Senhor. Esta igreja roga a Deus que não seja esse o seu destino eterno. Que nessa noite, tendo sido trazido pelo Senhor neste lugar, neste culto ao nome de Jesus, diante da palavra do Senhor Jesus, que é verdadeira e que se cumpre em nosso viver e na história, que você também diga, eu reconheço a autoridade de Jesus. Jesus não é uma pessoa qualquer. Eu creio no poder de Jesus. Vidas que aqui estão são os servos do centurião odiernos. Nós somos aqueles a quem Cristo Jesus curou. Nós somos aqueles que podem dizer, olhem para nós, quem éramos e quem somos hoje em Cristo. Isso não tem a ver, irmãos, com qualquer mérito nosso, com qualquer virtude nossa. Tem a ver com o mérito de Cristo. Tem a ver com a virtude de Cristo. Ele nos amou, teve misericórdia de nós, nos transformou, nos curou. Eis-nos aqui para dizer, creiam em Jesus. Uma palavra de Jesus pode salvar a sua vida, pode regenerar a sua casa, pode transformar o seu casamento, pode modificar o seu coração. Essa palavra te pode ser dita se você, nesta noite, for capaz de, cheio de fé, depositar confiança em Jesus. Uma palavra de Jesus é suficiente. Ele pode dizer a você, esteja curado, seja salvo, venha a mim. E isso é tudo que você precisa. A minha oração é que ao clamar, você ouça uma palavra do Salvador Jesus e esta palavra te salve eternamente.